Para começar, eu queria dizer que esse é um ciclo que começou. A gente teve aqui Marcos Lontra com Chico Cunha falando sobre o trabalho deles. Marcos Lontra foi o curador da geração 80, né? Um dos curadores. Depois a gente teve um outro momento que foi a Daniele Machado com o Luiz Pizarro. Depois um terceiro momento com Marcos Pelingeiro, Chico Chaves e eu falando sobre Leonilson e sua geração. Depois teve um outro momento, Beatriz Milhazes e Daniel Senise. E hoje nós estamos aqui com Cristina Canali. Antes de tudo, eu queria dizer para vocês que Cristina, se é uma sorte que ela esteja no Rio de Janeiro, a gente possa tê-la aqui com a gente na escola para ter essa conversa, para falar sobre o trabalho dela, que o título é Uma Artista da Geração 80. Mas ela está por uma razão muito específica. Ela veio ao Rio para montar uma exposição retrospectiva na Casa Roberto Marinho. E, gente, olha a publicação maravilhosa, assim, de primeira mão, acabei de ganhar, dessa pessoa que eu adoro, que é a Cristina Canali. E assim, é um livraço, tá? Que tem um momento também com vários escritos de outros curadores sobre a obra dela, além da curadoria, que é da Poliana Quintela, e também dessa pessoa que é o Lauro Cavalcante, que esteve no Paço e que é uma pessoa que produz muito, né, em prol do Rio de Janeiro, dessa nossa cidade. Então, no dia 15, agora, dia 15 de agosto, daqui a 10 dias, inaugura essa retrospectiva lá. Tá? O livro vai estar à venda, mas também tem esses folhetos, esses libretos, que são ótimos também, que eles fazem lá. A Cris trouxe para a gente ver aqui junto. Tá. O que eu queria dizer sobre... a gente vai ter uma daquelas conversas bastante informais. Eu faço perguntas sobre o processo criativo e o desenvolvimento do projeto dela e ela conversa. Mas antes ela vai apresentar uma série de slides sobre a sua obra. É uma apresentação pequena. A Cris acha às vezes que pode ser um pouco enfadonho, mas não, as pessoas gostam, né? A gente adora que tenha muitas imagens, até para ver como que o processo do artista se desenvolveu, especificamente porque ela é uma pintura muito processual, né? Então o embate dela com a matéria, com a tela, continua até hoje, é um embate físico, de corpo, de espaço, e isso é muito patente. Isso faz com que eu, especificamente, é uma opinião minha, para mim é a melhor pintora da geração 80, a melhor pintora mulher, assim, porque eu gosto muito dessa pintura que tem carnalidade, né? Merleau-Ponty falava isso, que é um fenomenologista, um filósofo, e ele dizia que o mundo tem carnalidade e nós fazemos parte dessa carnalidade do mundo. Mas ele trabalha muito analisando também, principalmente a pintura do Cézanne e um pouco do Leonardo da Vinci. E ele fala dessa carnalidade também em relação à captação a competência do pintor de capturar essa carnalidade do mundo. Esse som vai e volta um pouquinho, né? Então eu estou assim, ó. Então é uma pintura que tem carnalidade, porque tem uma fisicalidade muito intensa, no sentido de que é muito matérica. Então a gente vai passar um pouquinho aqui, começando com essas duas imagens que são ali daquela exposição Como Vai Você Geração 80, tem essa imagem clássica da piscina que você já conhece, a gente mostrou bastante aqui durante os nossos encontros, mas tem essa da esquerda, da direita de vocês, que é o trabalho da Cristina naquele momento, né? Então, Cris, fala um pouquinho para a gente
desse trabalho e de como que você estava naquele momento, né? Assim, geração 80, você devia ter uns 20 e poucos anos. E era aluna da escola? Fala. Alô? Acho que o meu microfone não está funcionando. Está desligado. Usa isso. Tá. Bem, boa noite. Obrigada por terem vindo, obrigada pelo convite, Alberto. E, bem, eu fui aluna da escola, eu acho que eu me matriculei, assim, em dezembro de 79. Eu tenho alguma coisa, assim, meio biográfica, que eu me lembro de alguma coisa de 79. Acho que um namorado tinha terminado comigo, eu estava muito deprimida. Então, resolvi fazer alguma coisa, e isso eu me lembro que foi em final de 79, mas eu comecei mesmo em 80. Acho que no curso de verão, se não me engano, porque eu não tinha faculdade. Eu fazia na época a faculdade de economia e, paralelo, eu comecei a fazer partilagem nessa época. No curso de verão, que era um pupurri com vários professores, que ainda hoje, inclusive Charles Watson, John Nicholson na época, Nelly Gutmacher, e tinha o Luiz Ernesto, que dava desenho, enfim, era todo dia uma coisinha legal, assim. Aí eu percebi, eu gosto desse mundo aqui. Eu tinha, sei lá, não tinha nem 20 anos, né? Isso foi em 80, então ia fazer ainda 19 anos, quer dizer, tinha de 18 para 19 anos. Mas eu percebi que aquele mundo era legal, sabe? Assim, me sentia bem. E vim pra cá e tal, era legal. Mas naquela época, assim, você fica legal, mas você não pensa em ser artista plástica necessariamente. Então fui desenvolvendo, junto com aquele estudo super chatinho de economia, que eu tinha que terminar por uma questão interna qualquer, e a escola de artes visuais. E ia fazendo aqui e ali, também fiz um estágio em publicidade, né, de direção de arte, para perceber que não era minha. Também depois que eu terminei a economia, fiz um semestre ou 2 de desenho industrial, que também vi que não era minha. Eu fui eliminando, né? E quando, em algum momento, eu voltei para o Parque Lage, assim, que eu ia, ficava, voltava, assim, era meio borboleta. E me lembro que o John Nicholson, olha, tá rolando aí uma exposição. Vai lá e fala com o Marcos Lontra. Aí eu fui naquela cara de pau que você tem com 22 anos e 23, sei lá. E apresentei lá um pífio trabalho para o Marcos Lontra e ele falou, não, você pode participar, e me deu essa escada aí, que é a escada que desce para a gravura, né? Para a biblioteca que fica à direita. Imagina, né? Era tudo que você sonha, me deu uma escada. Aí eu comecei a brincar com a escada, eu tinha mania com umas meias de seda. Enfim, vocês podem perceber pela forma como eu falo desse trabalho, era garota, sabe? Assim, tipo um pouco fazendo, simples assim. É uma coisa que até atualmente, como eu tenho uma filha de 25 anos, e com vários amigos em volta, e alguns tentando também caminhos artísticos, eu percebo essa idade, simplesmente faz, sabe? Não fica pensando, eles vão lá e fazem. E daí vai saindo as coisas. É uma energia que às vezes realmente pode sair um monte de besteira, mas, sabe, é uma energia muito poderosa. E isso eu respeito muito atualmente. Mesmo quando eu vejo assim, um monte de bobagem, né, dessa garotada, assim, eu respeito, porque é uma energia muito, sabe, como um diamante que não está, sabe, lapidado. E, enfim, isso daí é meio um diamante nada lapidado. E que daí eu fui elaborando algumas coisas com a minha figura, sabe, assim, precisava rever algumas coisas minhas. Aí logo depois eu fiz uma exposição usando essa figura, assim, figuras humanas, com muitos recortes e colagem. Exato, teve essa figura aí, que é esse beijo, até participou dessa exposição que eu fiz na Galeria Contemporânea, que era em 85, se não me engano, no Leblon. Atualmente não existe mais, era Dora Basílio, que era uma gravurista brasileira que fazia direção artística da galeria, e muitos artistas da geração 80 fizeram exposições lá nessa época.
Então, a partir, aí depois que eu fiz essa exposição, em 85, eu ainda não tinha ateliê não. Eu trabalhava num quarto da minha avó, para desespero dela, que depois ficava imundo. Eu decidi que era hora de ter um ateliê. E na batida, um amigo meu estava procurando um lugar para morar, queria sair da casa dos pais, e a gente foi dividir uma casa numa vila Santa Teresa, Rua Teresópolis. Era uma rua linda, mas muito esquisita. Mas enfim, a gente alugou essa casa e eu comecei a pintar. Realmente eu percebi que só em ficar recortando, sabe, manipulando a matéria daquele jeito não era suficiente. Então comecei a pintar e nesse caminho eu queria também me abstrair, sair dessa coisa figurativa e comecei a me inspirar em situações de arquitetura do Rio de Janeiro, os Arcos da Lapa, aquela catedral do Rio de Janeiro, que parece um satélite que caiu por acaso, assim, né? Enfim, e dessas cruzes e círculos, aí essas imagens foram se especificando e sobrou só no final cruz e círculo. Aí eu fiquei brigando com as cruzes e círculos um tempo, aí depois as cruzes começaram a virar ilhas e os círculos começaram a virar água e eu cheguei na paisagem carioca, que são... e aí soltei a matéria, né? Acho que foi um momento de encontro que aconteceu em 88, 87, 88, 89, isso. Então eu soltei e depois, e aí eu fiquei um tempo muito inspirada na paisagem carioca, né? Com as montanhas, as curvas e às vezes essas entradas de prédio, essa coisa geométrica da arquitetura modernista brasileira que tinha no Rio, quer dizer, ainda tem, né? E esse confronto de urbanismo com a coisa tropical, quer dizer, isso me influenciava muito. E até uma coisa que eu falo nessa exposição da Casa Roberto Marinho, que no andar térreo é uma curadoria minha em cima das obras da coleção. E eu me orientei nessa minha sensação inicial, quando eu considero que o meu processo tomou um rumo, que essa atuação paisagística de ampla perspectiva, elementos e fenômenos de tinta. Então fiquei usando essa plataforma da paisagem durante algum tempo. Chegou uma hora que eu resvalei, já virada de 90, para uma coisa monetiana, que principalmente essa série dele das White Lilies, White Lilies o nome? Water Lilies, né? Que são essas plantas aquáticas, as ninféias. Que para mim, não só para mim, mas como para outras pessoas, essa série do Monet, ela já indica um caminho, por exemplo, do color field americano, sabe? Esses amplos campos de cor com alguma modulação e pontuações. Então eu fui no Water Lilies e fiz um montão de hortaliças. E um deles é esse aqui que vocês estão vendo. Quer dizer, eram grandes formatos usando essa ideia de modulação de cor. Já tinha esquecido a montanhinha e tal, mas de vez em quando a barra ficava muito pesada, eu botava uma montanhinha, não sabe, meio desespero, uma montanhinha resolve. Mas nesse sentido eu fiquei me orientando muito nessa tipo de estrutura de ser infinito, que é planar, né? Sabe assim, é um caminho da abstração, que é uma coisa que começou a me seguir, sabe? Sempre essa balança entre a abstração e a figuração. Exato. Aí eu tive a excelente ideia de dar um tempo e peguei uma bolsa na Alemanha, porque eu queria me livrar dessa matéria, eu queria me livrar de algumas coisas, entre elas a matéria. E queria ver o que estava por trás daquela matéria, queria ser mais sintética e tal. Chegando lá, eu tinha um orientador, que era um conceitual holandês, nada melhor para uma pintora do que um conceitual. Enfim, mas ele entendia de pintura, ele tinha uma sensibilidade para pintura e a Holanda tem uma escola legal de pintura. Então, apesar de que ele não tinha nada a ver com pintura,
ele se apoiava nessa tradição holandesa para me orientar. Enfim, então eu fui chegando numa coisa mais sintética da forma, às vezes sintética demais, aí recuava, e aí que seria um exemplar essa obra laranja. Bem, eu estou pulando muito, porque eu acho que é um saco também ficar falando, né? Mas, enfim. A partir daí também essas formas orgânicas começaram a me enjoar e comecei a entrar em formas mais utilitárias, cadeiras, vasos, umas coisas meio morfológicas, sabe? Meio que entrando na forma, sem necessariamente botanizar, sabe? E como se fossem enormes bolhas que iam virando coisas e adquirindo especificidade dependendo das coisas que elas estavam virando, que é uma coisa que eu faço até hoje, né? Tipo, eu estou trabalhando atualmente numa série de rostos que não deixam de ser essas poltronas que viraram no meio do caminho saias rodadas, que viraram no meio do caminho alguma outra coisa, casa, e depois virou um rosto, sabe? Cada uma você vai recebendo uma especificidade do ritmo e da própria iconografia, ou, enfim, assim, as graças das coisas, né? Para também não ficar seca. Bem, isso também é exato, nessa situação meio da forma se ampliando, tem uma hora que ela fica um pouco mais geometrizada, que viraram piscinas, por exemplo, né? Viraram casas ou piscinas, situações com uma demarcação bem delineada e dominando o quadro normalmente. E aí, sabe, nossa, eu tô indo super rápido. E aí, quando começou a ficar comecei a sentir falta de gente. E isso foi bem curioso, porque eu estava dando uma aula de verão lá em Berlim, aí eu levei as alunas para verem, o meu ateliê, e aí chegou uma pessoa e falou assim, mas não tem gente nesses seus quadros? Aí eu falei, eu sou alérgica, gente, Olha, mas deu 3 meses ou 4, eu estava botando gente nas obras, né? Assim, eu nunca mais falo que eu sou alérgica a alguma coisa, mas enfim, aí eu comecei a botar, a princípio eram umas seres meio duros, sabe, que se confundiam com árvores, mas já tinha meio uma roupinha, um cabelinho, assim, né? Meio na margem de que não era gente. Aí eu fui começando a humanizar essas formas, acho que aqui também tá. Enfim, acho que... tá. E aí cheguei nesse pathos assim um pouco fotográfico, por exemplo, essa imagem que está aí. Eu tirei de um livro, por exemplo, só para citar uma fonte, assim, um livro sobre Noel Rosa, que tinha uma sambista no meio da rua, assim, uma foto bem bonita, mas a saia não era nem um quarto do que está essa daí. Eu só fui ampliando a saia de forma que ela foi dominando. Quer dizer, isso é um processo que leva quase 1 ano, sabe? Não é assim também, vou ampliando, penso, enfim. No final, virou quase uma saia concha, né? Que se refere, de certa forma, àquela situação de 10 anos antes das poltronas ou das formas orgânicas, com conchas, né? É tudo um pouco parecido, né? Eu percebo. E às vezes também, tipo, aí tem as casas também. Isso também eu estava são essas casas também que tem uma situação geometrizada, que pode ter um mundo dentro, um mundo fora, são delimitantes. Esse quadro também é bem grande. Exato, e agora eu cheguei nesses rostos. Chegou uma hora que essas figuras, não sei em que situação, eu comecei a querer... Porque existem 2 tipos de situação espacial. Para mim, tem essa paisagística que me acompanha, que normalmente são visões panorâmicas, e a espacialidade dada assim, por alguns dados, que uma forma aqui, uma forma ali, um mini horizonte, que dá a espacialidade. É um tipo, tá? O outro tipo é quando eu lido com formatos mais quadrados, ou enfim, o que eu coloco uma forma central. Pode ser um vaso, pode ser uma flor gigante, pode ser uma concha, ou pode ser um rosto. E de uns 10 anos para cá,
eu estou desenvolvendo a ideia desses rostos, que a princípio assim tem mínimo de anatomismo, sabe? Estou mais interessado mais nessa dinâmica mesmo de um rosto e toda a ponte iconográfica dele, sei lá, frontal, 3/4, se está fumando, aí a fumaça é um outro plano, ou se está com aquelas bolhas de história em quadrinho, né? Que é uma interferência dessa grande forma com o fundo e tal. E de um tempo para cá eu comecei também a jogar esses rostos com essa situação de lábios, olhos, assim, pode até ser um pouco surreal na paisagem. E, enfim, é essa daí. Que essa é a última. Exatamente, é uma das últimas obras que eu fiz, que é meio uma coisa um pouco, digamos, mística. Mãe Terra, o cabelo é o enraizamento da árvore, enfim, aí você pode ver o que você quiser. Mas o lábio tem essa dupla função de coração, bolha, folha, e sai. O título dessa obra é Sopro. Enfim, acabou a minha história. Bom, eu tenho algumas perguntas para fazer também para a Cristina, depois vocês vão poder perguntar. A primeira delas é, logo depois uma menina de 20 e poucos anos, 19 talvez, como você falou, você chamou aquela força, né, de poderosa, né, que eu acho que é isso que a gente vê muito aqui na escola, pessoas que têm esse poder, essa vontade de pintar, de fazer música, sound music, música, arte e música, né? Eu esqueci a palavra agora. Arte sonora e gravura e performance, enfim, a gente vê isso muito presente e você é uma dessas artistas que conduziu a tua carreira de forma assim muito preciosa no sentido de respeitar a tua forma de ser. Eu gostaria de te fazer duas perguntas, assim, como que foi essa passagem dessa exposição, que foi em 1984, para a profissionalização? Porque lá atrás você falou, eu expus numa galeria e tal, a gente sabe que isso não é fácil, né? Então a gente faz esse tipo de pergunta nesses encontros para saber como que foram essas passagens. E depois a outra pergunta é em que momento que você saiu do Brasil, foi morar na Alemanha, começou a pensar em fazer residências no exterior, como é que você começou a pensar, bom, eu acho que eu posso sair, eu precisava de outra experiência? Ok. A profissionalização e essa... E a internacionalização. Internacionalização. As coisas não acontecem assim, você vai decidindo aos poucos, né? Teve essa exposição de 84, então realmente eu não achei que dali eu ia bombar e viver disso. Eu tinha um trabalho como economista, que eu dava um jeito de aparecer pouco, eu dava um cambalacho ali, e, enfim, mas tinha aquilo, que era um saco. E saía assim, ia direto pro ateliê em Santa Teresa lá, assim, era uma vida dura, sabe? Era uma vida dura de uma menina classe média carioca tentando se afirmar. Obviamente que eu tinha os meus privilégios, assim, não vou mentir, mas não era assim uma vida de sonhos não, sabe? Assim, era duro, subia aquela ladeira e saía do trabalho e tal, e gastava todo o meu dinheiro em tinta. Eu me lembro que o meu dinheiro ia nas primeiras 24 horas, recebia o contra-cheque, dali a pouco ia para uma loja de tinta lá bendita no centro da cidade. Eu não acreditava, eu deixava basicamente o contra-cheque lá naquela loja de tinta, tudo gato preto ainda por cima. Que era uma desgraça. Você sabia que a partir daquele dia você não tem mais quase nada na tua conta. Tem que explicar o que era. Vocês não sabem o que é gato preto? Gato preto é uma marca de tinta que, sinceramente, era muito ruim. Mas enfim, era o que eu tinha. Mas era o que tinha na época. Era o que tinha. E eu ficava até um dia conversando com uma pessoa, contando para ela, e falou assim... Eu até conversei contando isso e depois eu pensei, gente, é uma doideira, né? E mesmo eu deixando o meu pobre dinheirinho ali,
eu ainda insistia em ser uma pintora matérica. Para quê, gente? O dinheiro estava na hora de mudar, né? Mas eu achava, não, que a pintura tinha que ser matérica, não sei o que, tal. E gastava trilhões de tinta, gato preto, para fazer aquelas acúmulos, né? Porque a graça era acúmulo de tinta, né? Enfim, quando é que eu percebi que podia virar uma profissional? Porque essa exposição na Galeria Contemporânea ainda era uma coisa assim, quase estudantil, sabe? Eu não tinha pretensão de ganhar um troquinho ali, que comprei mais tinta gato preto, na verdade, depois, né? Mas não dava para pensar que dali eu ia virar uma artista profissional. Mas você vai indo, você quer, é uma coisa assim que não dá para parar, você, sabe? Quando você quer ser artista, você vai ser artista, sabe? Não tem, é uma coisa que é óbvia, quando você quer, você vai ser. Nem que você seja um artista que não tenha muita projeção, mas você vai ser um artista, você vai dar um jeito, né? Enfim, aí eu fui indo lá, tentando dar o meu jeito e fazendo, e tinha um retorno, tinha um retorninho. Tinha muito desretorninho, né? Tinha muito assim, gente esnobando, porque eu também não fazia aquilo ali também, tá? Também tinha isso. Tinha rejeições e tinha aceitações. Tinha bastante rejeições. Mas, tipo, botava trabalho em salões, né? Aí ia lá ver a lista, o meu nome não tava, eu ainda tinha que buscar aquela tralha depois. Isso era um saco, era o símbolo da frustração. Enfim, até que um dia eu vi o meu nome na lista, eu fiquei toda feliz. Aí no outro dia, num outro salão, eu vi o meu nome não só na lista, como fui premiada. E aí, cara, eu olhei assim, eu falei, não, deve ter um engano aqui. Sabe quando saiu no Salão Nacional, aí eu ia para a vernissage, achando que não tinham de pendurado o meu quadro, sabe, essas coisas assim, não, eles garanto que eles vão sumir com o meu quadro, ou vamos botar no banheiro, sabe, essas coisas assim, enfim, é óbvio que você não é tudo um mar de rosas, você recebe algumas rejeições, né, e isso pode ser bem desestimulante, aí às vezes aí vem uma aceitaçãozinha, assim, alguém gostou, de repente. Mas é duro. Dependendo do que você faz, ou da sua insistência de não fazer exatamente o que estão dizendo para você fazer, pode ser bem duro, mas depois vale a pena, normalmente. Enfim, aí nesse processo, estava lá no meu ateliêzinho sempre, tinha os meus amigos, né, com quem a gente trocava ideias, e numa dessas já estava assim, querendo ser o sonho da gente, era ter uma galeria em São Paulo. Ter galeria em São Paulo era ter galeria em Nova York, né? Era assim, era tudo. Para um carioca, ter galeria em São Paulo era vida tá ganha. E aí eu comecei a pensar nisso, comecei a pensar. Aí quando você começa a pensar, dali a pouco o pensamento pode virar realidade. Porque também eu via um pessoal à minha volta, já como galeria, já assim, até largando seus empregos, sabe? Estava vendo isso. Foi uma questão assim de alguns meses. E aí eu conheci, acho que foi Daniel Senise e um outro amigo independente, me apresentaram o Marco Antônio Vilaça, que era um colecionador bem jovem, até mais jovem do que eu, né? Que depois se tornou um galerista, mas na época ele era apenas um colecionador e foi no meu ateliê e comprou um bando de coisas, sabe? E resolveu assim, aí falou assim, Cristina, artes plásticas é assim, entendeu? Eles estão nem aí pra você. Aí basta alguém tipo eu ir lá, já estão todos acordados. Cadê aquela moça? Cadê aquela menina? Sabe? Tudo já aceso. Porque ele... É isso, né? É a crueldade do meio. Basta um sujeito assim que tem uma influência e aí vira. Então, foi isso, assim. Na verdade, eu devo, nesse sentido, muito para o Marco Antônio, porque ele me jogou o meu nome na roda e tal. E aí, dali a pouco, ele também jogou meu nome na roda, ele com uma galeria em São Paulo, Galeria São Paulo, da Marchand Regina Boni, que era, assim, uma pessoa muito viva no mundo da arte. Então, ela me projetou e fez assim, pelo menos dentro do que ela podia, ela fez o trabalho dela muito bem feito e dali a pouco eu estava conseguindo ganhar dinheiro com artes plásticas relativamente jovem, né? Fiz minha primeira exposição, inaugurei junto com o Collor,
Maravilha, foi em 90 isso. Exatamente, março de 90, junto com o Collor. Dinheiros todos fechados, mas mesmo assim ela conseguiu vender a exposição. Realmente tem marchante que consegue, né? Todo mundo com dinheiro trancado, ela conseguiu, ela dava um jeito. Enfim, mas além disso era um espaço lindíssimo em São Paulo e foi isso. Assim, eu acho que tem essa coisa de artista para se virar profissional, né? E passar a viver disso, ou pelo menos parcialmente viver. Eu acho que às vezes tem uma coisa de sorte, em conhecer pessoas certas, no momento certo, com um trabalho que eles vão achar interessante, entendeu? Tem isso, tem vários componentes, né? Eu não estava imaginando que Marco Antônio, por exemplo, né, que foi essa alavanca, assim, talvez se não fosse a alavanca do Marco Antônio, dali a algum tempo seria uma outra alavanca, enfim. O fato é que eu estava trabalhando bastante e provavelmente estava com um conjunto de obras que no momento estava interessante, e dali catapultou e tal. Agora, também tem sempre essas armadilhas, né? Você, como artista profissional, você faz uma primeira exposição, você vai muito bem, isso não quer dizer que a sua segunda também vai dar, também não quer dizer que aquele galerista vai te amar eternamente. Sabe assim, e também o caminho profissional é um caminho de muitas etapas. A forma como eu lido com o meu caminho profissional é sempre assim, eu sou muito... eu gosto desse trabalho de cooperação com essas entidades que colocam obras, seja instituições, sejam as minhas galerias, né? Eu tenho um bom diálogo com todos, mas eu procuro também ter um bom diálogo comigo mesma no sentido de estar sempre colocando situações que o meu trabalho avance. Não é que eu tenha medo de me acomodar, é pior do que isso no sentido que eu não consigo, simples assim, sabe? Nem é medo, eu não consigo. Às vezes eu falo assim, Cristina, pelo amor de Deus, faz uma exposição que pelo menos tenha um grupo de obras que sejam semelhantes, sabe? Às vezes eu faço umas obras que eu poderia assim, desdobrar 5 daquelas. E pronto, aí todo mundo ia entender e ninguém ia encher a paciência. Mas não, eu hoje, com 60 e poucos anos, eu não consigo fazer isso. É um esforço, né? Porque assim, não é que eu tenha medo de me acomodar, eu não consigo, eu fico só botando treco lá dentro que é o que me toca para frente. Quer dizer, eu tenho uma forma de lidar comigo mesmo e com o meu processo que é bem específica. Eu acho que alguns artistas têm isso, outros lidam de outra forma, isso não tem juízo de valor, sabe? Eu acho que cada um lida como quer e como dá dentro da sua forma interior de processo. Mas... qual era a outra pergunta? Era como que você começou a exterior. Exterior. Pensar em... Exato. Eu estava até outro dia, eu encontrei uma amiga minha de muitos anos, que eu estava falando assim, gente, que agora, como eu estava preparando essa exposição, eu fui obrigada a rever muitos desses meus processos, inclusive esse da geração 80 e tal. E, então, essa ideia brilhante de ter ido para a Alemanha. Aí eu conversando com ela, falei assim, gente, do que será? Por que eu tive essa ideia brilhante? Aí ela falou assim, Cristina, você sempre quis sair. Você juntava seus dinheirinhos lá, ia de qualquer jeito para Nova York, te propunha não sei o que você ia, você começou a aprender alemão. Quando chegou, tentou 2 vezes uma bolsa para a Alemanha. Quer dizer, você queria realmente... queria, não porque eu achasse, o meu interesse não era nem tanto assim, tipo, vou fazer uma carreira internacional. Obviamente, isso na verdade é uma consequência, mas a carreira internacional, no sentido carreira, ganhar em euro ou em dólar, não é exatamente a minha ideia. Quando eu fui para lá, a minha ideia era novos challenge, desafios, sabe, assim, me confrontar com outro meio cultural, com outra herança, com uma outra forma, apesar de que as heranças são parecidas, porque o Brasil é relativamente colonizado, mas nesse sentido, mas na época mais ainda, enfim, mas é porque você tem uma outra massa crítica lá, não? Esse confronto, na verdade, era o que mais me interessava. Aí
óbvio, aí você quer expor para ter esse maior confronto, aí você quer ter também é bom ganhar em euro ou em dólar, enfim, mas isso é mais consequência do que o que me fez pegar essa bolsa. Eu queria realmente ter um confronto ali, tanto é que quando me ofereceram, eu fui para a academia de Düsseldorf, e quando esse professor, o Jan Dibetz, que era um conceitual holandês, né, como eu já falei, topou me ter como aluna, eu achei legal porque não é mais do mesmo, sabe? Seria diferente se o Gerhard Richter, que na época dava aula lá, me pegasse. Era um cara que vinha de outra base, assim, eu queria esses confrontos, né? Então, eu acho que exatamente assim, aí a vida, né? Aí eu me casei, tenho filho, aí tem uma vida, é prático trabalhar lá, tem um ateliê legalzinho, tem material bom, com preços módicos, tenho essa coisa de primeira mão com um determinado tipo de arte que me alimenta, assim, porque eu lido muito com iconografia, né? E com essa iconografia da história da arte, da pintura. Então, junta a fome com a vontade de comer. Respondi? Sim. Obrigado. Eu tenho uma outra pergunta que é justamente sobre essa tua oportunidade de estudar na Academia de Düsseldorf, né? Que, se fosse possível você falar um pouquinho da academia, da criação da academia, não vou falar, vou deixar isso com você, que é um centro de formação muito importante, assim, de artistas contemporâneos com grandes nomes que estavam lá presentes, continuam até hoje. O sistema de educação de arte da Alemanha, ele é muito antigo, né? E são baseados nessas academias de arte, que até os prédios, normalmente são prédios neoclássicos. Eu não sei exatamente quando é que começou essas academias, mas eu posso imaginar que seja século XIX, pelo jeitão do prédio, sabe? Deve começar naturalmente de forma acadêmica e foram se sofisticando e foi entrando arte contemporânea de ponta e tal. Então, assim, você tem o país, digamos, no barato, assim, tipo, fazendo assim meio chutando, pelo menos, aquele país desse tamanho, umas 15 academias de arte, tá, espalhadas em várias cidades. E aí você tem o ranking delas. E o ranking, todas elas procuram também professores estrelares, né? Names, né? Para dar prestígio. A Academia de Düsseldorf acabou que ela ficou bem conhecida, também porque Düsseldorf é uma cidade rica, quando o Joseph Beuys, que era aluno, virou diretor. Acho que depois ele saiu, depois voltou a ser diretor de novo. Isso já deu uma bela projetada na academia. E então você tem que normalmente funciona de forma que você tem esses professores estrelares e é muito difícil entrar para essas academias, assim, os alunos passam por uma batelada de prova, passa por um portfólio, passa por entrevista e depois aí faz um basiquinho ali e depois eles aí já está quase incluído, né? Eles têm que se engajar com algum professor daqueles, né? Estrelados. E o professor é quase o dono dele, entendeu? O professor vai falar ali, isso tá mudando nos últimos 10 anos, tá? Mas assim, o professor é Deus. Se o professor diz que aquilo ali não tá bom, o cara tem que engolir. E se o cara aparecer na próxima revisão, tá? Porque eles fazem revisão, insistindo naquilo, vai levar uma bronca. Não dá para dizer, eu tenho as minhas ideias. Aqui você tem as minhas ideias. Eu estou dizendo que isso daí está ruim. É um pouco um sistema muito hierárquico, mesmo você lidando com artistas assim, de pintura ou arte contemporânea, tá? Aí eu acho que assim, uma geração
mais nova, eu até já li, eu já ouvi falar que já começou a ficar meio assim, vai fazendo aí, sabe, meio, mas até então, alguns professores ainda encaram essa forma, assim, é hierárquico, tá? Mesmo sendo Gerhard Richter ou sei lá quem, Marcus Luppert, seja lá quem, Baselitz, é hierárquico. O cara mandou você fazer, tira essa palhaçada daí, você tem que tirar a palhaçada, não é pra... Vai fazer em casa, mas não me aparece com esse negócio de novo. São bem hierárquicos. E isso para mim, na verdade, como eu tinha um status quo um pouco diferente, eu era uma bolsista fazendo um curso de aperfeiçoamento, então o Dibas estava meio me orientando dentro dessa mudança, né? E eu levava para ele, eu trabalhava em Berlim, ia lá levando os trabalhos e ele dava uma olhada e a gente conversava um pouco e tal. Mas ele sempre firmava muito a posição de que queria que eu trabalhasse com menos matéria. Mas também, por outro lado, ele achava que quando eu entrava com mais pincelada ficava mais dramático. Então não sabia, nem eu também, né? Então eu ficava assim, entre ser dramática e ser, assim, só legal, né? Ficava uma coisa meio um equilíbrio. Mas enfim, eu via ele falando com alunos de jeito que as meninas saíam chorando da aula, sabe? Tipo, falava para ela, o que você quer com isso? Ela mostrava lá, as meninas, né? No caso era uma moça, mostrava ali, o que você quer com isso? Ah, eu quero, aí falava lá o que ela queria. Aí ele falou para ela assim, sim, eu acho que se você queria ser uma artista entediante, você está conseguindo. Aí eu só vi a menina depois lá, abraçada numa outra, chorando. Isso me fez pensar muito no Parque Lage, porque aqui era o oposto disso, né? Aqui é o oposto. E eu fico pensando também o que é melhor, se é que existe a palavra melhor nesse sentido. Porque nesse sistema alemão, digamos, né? Europeu, eu acho, inclusive, assim, você é preparado para ser artista, então você tem que saber ouvir e tem que encarar, sabe? Assim, se vai chorar, problema teu, engole o choro. Aqui é uma coisa mais brasileira e também é um tipo de escola livre, né? Sabe? É um pouco diferente, quer dizer, muito diferente. O que também eu fico pensando, se a minha formação tivesse sido lá, o que teria sido de mim? Porque às vezes eu acho que essa formação assim, muito hierárquica, sabe? Também não sei eu não sei o que pensar, na verdade, né? Eu acho interessante observar essas duas vertentes, bem radicalmente diferentes. E um tempo atrás eu encontrei nos Estados Unidos um rapaz alemão, quer dizer, que já tinha tido uma vivência na Academia de Artes, eu acho que de Hamburgo, uma coisa assim, mas estava com uma bolsa em uma escola dessas nova-iorquinas, que o garoto tem que pagar, acho que 50 mil dólares por ano para estar lá, no mínimo, né? Isso já muda alguma coisa. E ele falou que ele conseguiu comparar a Alemanha com os Estados Unidos e lá ele achava que era bem mais suave, não tinha aquelas cacetadas europeias, assim, sabe, que te reduz a pó e depois você fica lá choramingando e achando que não dá para nada. Eu acho que também esse sistema é um pouco duro, é hierárquico, eu não sei se tem a ver com arte isso, enfim. Essa sim é a minha experiência dentro da formação de um artista, eu acho que europeu, sabe, de forma geral, assim. Acho que conforme a cultura é um pouco mais suave. Eu já ouvi falar que na Bélgica é um pouco mais suave, não é essa... E eu acredito também, porque eu tive essa experiência tem quase 30 anos, eu acredito que nos últimos 15 anos essa situação também nas academias de arte de alemães também mudaram. E conforme o professor, então, muda bastante. Isso é importante perguntar porque a gente tem um programa de relações internacionais com algumas escolas no mundo, né? A gente tem, especialmente com a França, tem a Lully aqui, levanta o braço aí, Lully vai agora, foi selecionada para ir para Beaux-Arts, vai ficar lá um período estudando e a gente tinha falado, eu recebi aqui na escola Dominique Gonzalez Foster, que é professora dessa escola e que é uma grande artista, enfim. Ela quer trazer um grupo de alunos aqui para o Parque Lage também, então a gente começou uma negociação, né,
inicial para ver se a gente também consegue que alunos nossos possam ir para Düsseldorf estudar lá e isso a gente não sabe se vai acontecer, vamos ver se acontece, seria bom que acontecesse. Mas é por isso que eu fiz essa pergunta para a Cristina, para que ela contasse um pouco a experiência dela ali. Mas dentro dessa experiência, você falou, não sei como teria sido se não tivesse sido no Rio de Janeiro. Então a pergunta é a seguinte, você ali era jovem aqui na escola, mas tinham 2 professores que eram estrangeiros, né? Um era o Charles Watson, que é inglês, né? E que vinha de uma formação muito específica, né? Não sei se ele estudou com o Hopkins, como é que é o nome daquele pintor? Ele estudou com ele? Hodgkin, né? Ele estudou com ele? Hodgkin. Eu não sei se estudou, mas... Eu gostava. Gostava, né? Gostava. Mas não estudou, né? Gostava, mas não estudou. Então foi um engano. Mas, enfim, o Paulo Eckenhoff, ele fala um pouquinho, eu li em algum lugar ele falando um pouco dessa formação de artistas da geração 80 que tiveram como professores do Charles Watson, que vem dessa tradição inglesa. E, por outro lado, o John Nicholson, que vem de uma tradição de formação de pintura, de arte americana, né? Então, a gente teve aqui no Parque Lage, nesse primeiro momento, a oportunidade de ter contatos de formação com professores, pintores de outras partes do mundo, isso não acontecia dentro da Escola de Belas Artes aqui do Rio de Janeiro, né? Então, assim, como é que você avalia as aulas que você teve com eles? Como é que você sentiu que era diferente? Não sei se você fez aula com algum outro professor aqui do Rio de Janeiro, fora eles 2. Eu me lembro que a minha experiência com o Charles foi muito curta, na verdade. Foi só nesse cursinho aí de verão. E depois eu fui para o John, que realmente eu não sei comparar porque eu não tive aula com o Charles. Mas a minha sensação do John faz bastante sentido até com essa minha divisãozinha de durezas, né? O John, ele tinha bem um misto. Eu me lembro que ele desenvolvia uma massa crítica. Eu me lembro que ele, no final das aulas, botava os trabalhinhos assim e meio dava uma leve hierarquizada, dizendo do que ele gostava dali, do que ele não gostava. Assim, hierarquia faz sentido também às vezes, né? Hierarquia também não é assim o malvado da história, né? Não faz parte da vida. Então, ele dava uma hierarquizada no que era bom, no que não era, e ele também era bem preocupado com dar pra gente um basicão do bidimensional, sabe? Meio assim, pretos e brancos, gestos, cor mais geométrico, assim, eu saí de lá do curso meio com todo um instrumental, sabe? Um instrumental. O resto era linguagem própria, né? Que aí que eu acho que mora o perigo, né? Da onde faz essa linguagem própria? Quem vai fazer? Porque, inclusive, esse aprendizado na Alemanha, você tem esse basicão, né? Tipo explora a linguagem do bidimensional, tal, preto e branco, cor, blá, blá, geométrico, solto, blá, blá. Um pouco de história da arte também, mas quando você entra na poética própria, será que você precisa de alguém que te oriente? Como é que é isso, sabe? E quem vai te orientar nisso? Sabe, isso que eu penso assim, muito sobre o aprendizado de arte, esse momento tal. Enfim, eu me lembro que também eu tive muito pouco com o John desse momento, porque quando eu estava com esse basicão aí, já assim bem desenvolvido e já, sabe, como avaliar a questão composicional, de cor, aí eu fui embora, né? Foi meio solto. Aí eu comecei a criar a poética através, assim, dos amigos, sabe, que iam no ateliê, o Chico, por exemplo, sabe, assim, amigos que a gente ia conversando sobre isso e vendo as afinidades.
E também você vai se aproximando de amigos que têm pintores, né, que têm mais afinidade, aí você recebe aquele feedback deles, ou até pessoas que, enfim, é isso, né? Mas assim, mas eu sei que o sistema europeu e americano você ainda fica assim, e acho que depois aqui no Parque Lage também começou a desenvolver mais poética aqui, né? Com aprofundamento e tal. Sim. É isso. Eu respondi não, né? Respondeu, acho que respondeu. É porque também não precisa responder tudo, né? Tá. Tem uma coisa que eu chamo que é o paradoxo de Kate, que é a Kate Van Scherpenberg, que foi minha professora de pintura aqui, que ela diz o seguinte: pintura não é algo que se ensine, mas tem gente que aprende. Então é um paradoxo, né? Então isso de fato acontece, né? De fato acontece. Mas eu sei também, inclusive falando um pouquinho de Kate, Kate estudou com Kokoschka fora, quer dizer, na Europa, né? Então ela foi aluna de um grande pintor. Então o que ela ensinava aqui na escola, ela aprendeu com ele. E ela dizia pra gente: olha, eu estou ensinando para vocês o que eu aprendi com Kokoschka. Dessa forma. Então não vem de lugar nenhum. Lá eles têm essa coisa de ter tido o mestre mesmo, né? Alguém que ensinou e que uma hora, a Kate dizia isso, uma hora o professor tem que dizer para você: você é um pintor, é como se ele te desse uma força para você seguir em frente, né? É claro que aqui na escola, assim, cada curso que a gente tem são cursos muito específicos, porque os professores ensinam de forma muito específica. Seria muito bom se um dia a Cristina tivesse tempo e ela, quando viesse ao Rio de Janeiro, poder fazer pelo menos algumas oficinas para trazer essa experiência também dela, né, como artista, essa artista que se destaca aí no mundo, mas também com essa experiência que ela teve no exterior, que para nós é muito importante. Eu gostaria de te perguntar, então, se você considera que a gente tem pensado muito assim, que os alunos aqui, de um modo geral, eles têm uma formação e dizem: eu queria ver como é que é no exterior. Você considera isso importante? Acho super. Eu acho super importante. Porque também você, quer dizer, é super importante se você acha super importante, né? Tem gente que não precisa achar, então você não acha. Mas eu acho muito importante, não sei se é a palavra, é muito interessante. Olha, não precisa ir para a Europa, você pode ir para outro lugar, você pode ir para o Japão, você pode ir para a Nigéria, você pode ir para qualquer lugar, entendeu? Aí vê o que cria diferença. Você compara. Eu comecei a entender muito mais de arte brasileira quando eu comecei a ver ela de longe. Até a forma como se estrutura as coisas aqui, eu comecei a entender melhor, porque eu estava tentando entender a de lá. Então, quando eu entendo a de lá, você cria meio um modelito, né? Aí você vê o que daquilo do modelo daqui casa com o modelo de lá. Então, você começa a entender. Isso pode valer para várias outras culturas, quer dizer, no caso ali europeu, aquela coisa lá que vem desde a época da academia, né, se desenvolvendo assim dentro da pintura ocidental, é o berço, tralalá, tralaló e tal, e faz sentido, né? Mas também você vê, quando você vai para os Estados Unidos, eles já têm uma outra forma, porque eles já pegaram aquele saco de gato, né, e já olham de uma forma mais assim de cima, sabe? Tudo assim meio aberto ali. Então você já tem uma outra diferença. Aqui a gente tem essa tendência assim de meio um pouco periférico, sabe? Assim, graças a Deus isso está mudando, mas é um pouco periférico ainda de pensar o que acontece. Eu falo de pintura, né? Mas de pensar de forma que como se tivesse um modelo melhor do que o que a gente faz. Está meio entranhado ainda, está mudando, mas está um pouco entranhado ainda. E por motivos óbvios, né? É periférico, tipo, durante décadas e décadas, as informações vêm de fora, os mainstream vêm de fora e você recebe aqui, assim, atualmente quase em tempo real, mas antigamente era com um atraso de 5 anos, né? Porque até uma coisa que está rolando, né? Um novo pensamento de artes, está rolando ali nos ateliês em Nova York. Até isso aí chegar numa instituição ou numa galeria top que
você aqui no Brasil vai ver, já passou, já estão pensando em outra coisa essas alturas do campeonato, né? Sabe assim, você só vê com delay, antigamente, eu acho que agora pode estar um pouco mais rápido com a internet e tal, mas sempre tinha esse delay aqui. E isso pode estar mudando, e também o Brasil, quer dizer, o mundo, se Global North começou a também introduzir no planeta deles algumas informações do Sul, né? Sempre também do jeitinho que eles querem, né? Isso também sempre foi uma coisa que incomoda. Até outro dia eu estava lendo alguma coisa assim, tipo a arte africana, por exemplo, né? Que é mais fácil para a gente saber. Tem um bando de gente produzindo um bando de coisa, mas aí o europeu vai lá, o americano vai lá e puxa exatamente da arte africana o que interessa a eles, o que é natural também, porque eles não são masoquistas, eles pegam o que interessa, mas não é necessário, sabe? É que aí acaba um espelho, né? Narciso gosta do que se assemelha a ele. Então, o que pode estar talvez mais interessante, mais louco, você não vai ver, porque está lá escondido. Isso também pode acontecer com a arte brasileira nesse sentido. Ou essas artes assim, ou essas culturas que ficam esperando, sabe, assim, os fofinhos ricos virem pinçada aqui da gente. Respondi não. Respondeu. Não, ela responde muito bem. Agora a gente já falou exatamente 1 hora aqui, falamos 1 hora e vamos abrir para algumas perguntas, tá, gente? Não dá para responder tudo, mas quem quer fazer uma pergunta? Chico, faz. Depois... eu vou voltar para a questão da pintura, tá? O processo. A pintura há 10 mil anos e acompanho e tal, mas eu também vou ser pintar, né? Já falei mas eu sempre tenho a sensação nessa pintura que você sempre constrói como se fosse um mosaico de acidentes de pintura, que você vai meio que selecionando e chega em algum momento aquilo pode te dar um insight para a imagem. Tipo assim, essa mancha aqui pode virar uma saia, e essa saia pode virar uma bailarina. E aí, mais que tem, vamos dizer, como por exemplo esse trabalho, né? Você pode ter começado com a geometrização, não sei, isso é eu pensando. E aí da geometrização veio o triângulo, que aí veio o telhado, e aí veio a mancha verde que virou árvore. Então a minha pergunta quando você começa, você já tem mais ou menos uma definição da imagem, uma ideia do que vai ser a imagem, e você não sai dessa definição, ou ela pode mudar completamente a partir dos acidentes que você seleciona? Normalmente eu não tenho a menor ideia, assim, 90% das vezes. E às vezes acontece, infelizmente, raramente, de eu ter a imagem e ela virar um quadro. Mas mesmo assim, essas obras que eu tenho a imagem, tipo um rosto, sei lá, um rosto que eu vi, nossa, era assim com uma metade de um mantô cobrindo metade do rosto e o resto assim ficava um pouco... tem aqui até. Mas enfim, o resto ficava assim bem... descoberto, é bem sistemático o rosto. Olha só, mesmo assim, quase nada de tinta, tá? Primeira mão, que acontece rarissimamente. Mesmo assim, eu consegui a proeza de ficar 6 meses pensando essa imagem. Não é que eu fiquei 6 meses todo dia indo lá, não. Mas eu olhava assim, está com pouco volume. Deixa eu ver aqui. Não vai dar para ver muito não, mas eu vou mostrar mesmo assim. Tá aqui, ó, bem de longe, tá? Eu seguro. Tá? Isso daqui é tudo primeira mão, basicamente. Mas aí então, cabelinho, levei 1 mês para decidir o cabelinho. Aí essa triângulo aqui, essa pizzinha aqui também. Chegou o Rolf no meu ateliê, meu marido, falou assim, já tinha uma sombra. Ele falou assim, fortifica essa sombra aí para dar uma diferenciada. Boa ideia. É isso. Aí mexi um pouco na cor de fundo, para o verde vir. Enfim, que é um exemplo raríssimo de pintura minha, que é tudo, tem 1 ou 2 mãos. O que normalmente uma obra dessa, essa obra é grandona, 2x3. Então, essa do tipo, acho que eu nem sei como eu comecei, provavelmente com um geométrico. Aí me deu um panicão, aí eu
assim, depois de vários pânicos, e aí eu botei esse preto fechando uma situação urbana de várias casas, e aí o preto também entrou as palmeirinhas, mas isso assim também num processo de anos, não de um ano, se exagero, meses. Enfim, mas assim, são acidentes, mas eu não sei se são acidentes, acho que são assim, mudanças de ideia, tentando me aproximar de uma coisa que eu nem sei direito o que é. E aí, não é que eu vou jogando a tinta, isso eu fazia quando eu era garota, né? Lá no ateliê em Santa Teresa, mas é mais assim de, não tá bom, vai, e agora? Muda o fundo pro escuro, muda, ih não tá ruim, muda pra branco de novo, aí põe ele branco, ih não, acho que tem que esquentar, põe vermelho, não sei o que, aí vai indo, aí põe um trequinho lá, aí depois tira tudo e deixa aquele restinho do vermelho, enfim, aí vai compondo um quadro, né? Através de, digamos, de decisões que foram erradas ou, enfim, não era o momento delas, é isso. Quando eu chamo acidente, é isso. até veio porque eu sempre penso quem falava muito disso era o Rockman, né? Um dos primeiros trabalhos que ele utilizava naqueles trabalhos pop dele, 60, dos acidentes de pintura. Mas é nesse sentido de que, por exemplo, você falou que raramente de primeira acontece uma coisa comigo. Porque muita gente que até você nem acredita. Que vai dar certo. Precisa de um tempo que eu acho que é aquele tempo de maturação, que é até para você acreditar que você tem essa sorte. Porque é sempre um embate tão grande, tão sofrido. Que aí quando eu digo acidente, é isso. São as tentativas que vão dando aquela coisa e você vai selecionando e aquilo vai te clareando o caminho. Isso. Acidente no sentido assim, de decisões que não necessariamente funcionaram, não tentativas, né? Isso. Você acha que é possível fazer isso com a tinta acrílica? Sempre tem essa pergunta infeliz. Vocês têm obsessão com essa tinta acrílica. É possível, tudo é possível. Até isso. É óleo, né? Você pinta a óleo? Eu pinto a óleo. É óleo. Esse tipo de trabalho jamais aconteceria com a Você acha que jamais? É possível. É muito difícil, mas é possível. Não, eu nem tento, eu nem quero tentar, mas eu digo assim, entende? Vai, nota. As passagens de cor, as transparências, as manchas, a acrílica não acontece. É difícil. A acrílica é dura, seca, esquisito. Mas olha, essa pergunta sempre vem, né? Vem essa pergunta. Só falta aqui qual é a marca de tinta que eu uso. Essa vai ser a próxima. Vai. Eu queria pegar uma carona, uma pergunta do Roberto, mas levando para um outro lado. Quando você saiu do Parque Lages, começou a ter uma vida artística mais independente, quais foram as suas influências, assim, tanto intelectuais como artísticas? O que foi mudando o seu caminho ou não? Você pegou um caminho autodidata? Não, aliás, é autodidatamente, né? Porque tinha exatamente, ainda tinha contato com o John, por exemplo, professor, e tinha um outro que ia lá de vez em quando no meu ateliê, colegas, tá? Assim, então, se diz dentro da poética, né? Aí tinha os pintores que eu gostava na época, que é difícil de lembrar. Eu sempre gostei de Guignard, por exemplo, tá? Brasileiro. E tinha esses que estavam meio na moda na época, Anselm Kiefer, por exemplo, sabe? Tinha esses expressionistas alemães, né? Contemporâneos, aí de arte antiga, meio assim, de pessoas que já estavam bem velhinhas, estava toda essa geração americana, de Ben Korn, sabe? Essas coisas também gostava de muita coisa. E que mais? Na verdade, eu nem posso dizer que eu tenho assim 5 nomes que ficava lá. Assim, eu gosto de muitas coisas, mas também não idolatro, sabe? Ninguém. Eu gosto muito assim de vários artistas e respeito muitos assim as soluções que eles dão, diferentes assim tal.
mas eu não pegava não estou me lembrando de fazer isso, de pegar alguns artistas específicos e seguir o caminho deles. Isso eu ficava assim popurrí. E também gostava de misturar muito, tipo assim, muitas orientações, muitas imagens de National Geographic, sabe? Essas paisagens assim, de National, bem óbvias. Então, gostava de ver isso. Também adorava a arte japonesa, realmente. Essa coisa sintética, de um período assim, falando como se eu fosse especialista, mas do período Edo, que é um período mais assim, menos chinês da arte japonesa, que eles fazem os biombos, sabe, com as árvores assim, e uns rios com estampa, biombo também. Gostava muito. Quando eu estou perdida, eu olho esses livros de arte japonesa de biombo. É muito variada as minhas inspirações e coisas que eu admiro. Mas, por exemplo, adoro esse pós-impressionista francês. Assim, acho também soluções de cor geniais, Matisse, soluções de cor geniais. Mas eu nunca tive assim, tipo, sabe, eu sou filhinha do Matisse. Não. Sempre fui assim, um pezinho em pupurri de amiguinhos. E mais diversos possíveis. Assim. Mais perguntas? Diga. Cristina, você tem uma cultura, né, chamada Mãe? Mãe. Tá. E assim, a maioria das suas pinturas também representam mulheres, né? Tá. Aham. Isso. Eu queria saber se existe algum lugar, assim, algum lugar político que você coloca, ou se é de uma preocupação. Por que eu tenho tantas mulheres? Não, mas assim, se você acha que é uma posição feminista da minha parte, não, pode perguntar. Não muito, raramente. Eu tenho preocupações, Cristina, tenho preocupações políticas, assim como eu tenho preocupações ecológicas, e o fato de eu pintar paisagens não é necessariamente porque eu tenho preocupações ecológicas. E o fato de eu pintar, por exemplo, a mãe, né? Essa mãe que por acaso é uma negra, escravizada, né? E na época eu fiquei até meio grilada, sabe? E até eu consultei um pintor carioca, amigo falando assim, se você não acha que pode ficar meio esquisito? Ele falou, não, ele é negro, então ele é bem colocado, quer dizer, sabe assim, tipo, eu meio dei uma consulta para saber se aquilo ali não poderia coar estranho, porque eu dei uma estetizada numa situação. E aí, tipo, nessa situação específica, eu dei o título de mãe, porque ela carrega uma criança nas costas. E, enfim, eu já conversei com algumas pessoas sobre isso. Eu falei assim, eu já dei o título de mãe porque eu acho que ela é uma mãe também, apesar de todos os infortúnios e injustiças e tal. Agora, eu não tive, quando eu pintei exatamente essa obra, eu não tinha exatamente preocupações políticas, não. Consciente delas, cuidadosa com elas, né? Também não sou idiota, mas eu pintei mais pela questão iconográfica, tá? Que de Marco Ferrez e ser uma mulher e aquela situação que era lindíssima, no caso a foto, né? Então, e quando eu pinto só mulheres, pode ser assim que no fundo eu sou feminista, obviamente e tal, assim, também não sou masoquista, mas é mais porque elas tem muito repertório, acho que também porque eu sou mulher, né? Enfim, e eu acho que tem muito repertório, eu gosto de falar também dessa coisa de beleza, sabe? Ou essa situação ditatorial de beleza, ou uma estética pausterizada, sabe? Isso eu falo mesmo, mas é iconográfico, tá? Não é menos político e mais iconográfico. Óbvio que tudo que você faz nessas alturas de campeonato é político. Então, mas eu não preciso me preocupar com isso, porque eu sei que qualquer treco que eu for fazer já tem uma conotação política. Eu sou, digamos, atenta, tá? Porque eu acho que até o fato de você escolher ser artista e você escolher estar aqui falando, ou você escolher, sabe, assim, é uma colocação política, tá? E dependendo dos temas que eu escolho, obviamente, que podem ser vistos
de forma política, né? Tentando ver o que está por trás daquilo. Se eu pinto uma casa burguesa, obviamente vão perguntar, por que você está pintando uma casa burguesa e não uma favela, por exemplo, tá? Mas não é isso. No caso da casa burguesa, porque ela era grande, obviamente, estou pintando um determinado estilo de vida. Eu sei que pode ter conotações, mas eu não estou exaltando isso, mas também não estou criticando, eu estou só observando, tá, a situação. E é mais ou menos quando eu pinto as figuras femininas, eu estou observando, sou uma observadora disso. Não estou criticando, não estou necessariamente, estou observando e estou colocando isso. Não estou ironizando também. Está ali. Tá? Porque vem de moda também. Moda é uma coisa super burguesa, mas já fala da nossa cultura, sabe? Você botar no caso eu não ponho, mas um laçarote, um chapéu ridículo, sabe, uma coisa assim. Não estou criticando o chapéu ridículo, eu estou até achando ele bonito de certa forma. Estou observando ele, assim, puxando uma forma só, sabe? Nesse sentido eu sou bem informal. Também não estou muito interessada em entrar com muitas narrativas, mas eu estou ciente que existe essa possível visão. Mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma. Eu estava vendo agora assim, eu acho engraçado porque a sua cultura, principalmente depois que entra mais humana, depois que você foi mãe, etc., me passa sempre uma coisa muito afetiva, uma coisa afeta. Por mais que eu entenda como pintor toda a elaboração, a questão literalmente da construção de pintura, mas o todo tem uma coisa afetiva. Né? E eu acho interessante porque no começo, inclusive mesmo quando tinha paisagem, eu não sinto isso. E eu sinto mais do tempo e também até a questão de cor também, ela vai tomando uma importância. Vai sofisticando, nesse sentido. Aí, só tem que perguntar se realmente essa coisa do afeto, ela move para a imagem ou não. É uma coisa... Não. Na verdade, não é uma coisa que eu pense, não. Acho que ela acontece, mas eu estou entendendo exatamente o que você está falando. Principalmente da questão da cor mais arriscada. Acho que no começo eu ficava ali só pautada no azul e no marrom e não sei o que, né? Eu fui meio que me sofisticando a cor, né? É óbvio, né? Também é o caminho, né? De beleza, que eu digo assim, como essa, né? Coisas muito bonitas, uma coisa assim. Tem um certo amor pela forma, tem um certo amor pela coisa. Tem um amor pelo cotidiano. Isso faz parte um pouco da minha forma de viver, tentando falar dos objetos como coisas afetivas mesmo, mas assim, tem uma coisa assim, quer dizer, eu e a torcida do Flamengo não acha muito legal a ideia de morrer, certo? Então, ninguém gosta. Enfim, mas eu acho que tem essa minha forma de ver o mundo e de perpetuar esses pequenos objetos do mundo pode ter esse que eu devo ter aprimorado, acho que sempre estava lá, mas a partir de um momento começou a ficar mais refinado, ou mais assim, sintético, né? Eu acho que tem a ver, tipo, de ver no mundo as pequenas belezas e tal. Inclusive nessa obra dessa mãe, essa do Marquês, eu fiquei apaixonada por essa moça, essa figura dele, assim, que é uma escravizada, assim, uma criança. Ela era tão linda, assim, tinha um afeto, assim. Normalmente eu tenho afeto pelas minhas figuras. Isso não impede de eu destruí-las. Claro, isso que eu perguntei, exatamente o que você falou. Esse afeto por essa representação da coisa, muitas vezes uma coisa banal. Afeto pela existência, exato. Tem. Então, eu vou fazer uma última pergunta para a gente finalizar, tá, gente? Já agradeço aqui
a Cristina Canalha, a presença dela, de estar aqui com a gente, né? É tão importante a gente te ouvir aqui, Cristina, falando aqui do teu processo, tua pintura é incrível, teu trabalho, você desenvolveu uma linguagem muito específica, uma poética muito especial dentro desse panorama da arte brasileira. Quando a gente pega assim um livraço desses que a gente olha o conjunto da obra, eu estava vendo ali, a gente se pergunta, mas como que isso foi possível, né? Eu me lembro que ali em 89, eu estava morando já aqui no Rio, e eu perguntava para uma amiga minha, Vera Beatriz Siqueira, que hoje é historiadora, é doutora lá da UERJ. Aí eu dizia, mas os artistas brasileiros, eles não têm projeção internacional, por quê? O que acontece, né? Aí, às vezes ela brincava e falava, mas tem o Hélio, tem a Lígia, mas mesmo assim eles não eram essas pessoas ainda, como eles são hoje, né? E hoje, quando a gente vê que uma obra se coloca de forma tão contundente como essa, dentro da visualidade do Brasil, né? Porque essa construção de inteligência que o Chico Cunha traz, que você traz e que outros artistas trazem, isso vai nos ajudando a pensar também quem nós somos, né? Vai nos ajudando a pensar, a refletir sobre nossa identidade de país, sobre a nossa identidade de pessoas que falamos a mesma linguagem, que é o português, mas também falamos uma linguagem que é a nossa visualidade, né? Então, eu me sinto muito feliz de hoje estar aqui sentado com você, como diretor da escola, fui aluno daqui, e falando sobre o teu trabalho. E eu fico pensando assim, como isso é importante e como eu gostaria que viessem mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas assim, com a sua própria linguagem, a sua própria poética. E daí, depois desse agradecimento, gostaria só que você falasse, aqui a gente tem vários alunos nessa fala, assim, também falasse como que você vê a arte no mundo hoje, se está mais aberto, se tem mais possibilidade do que lá na geração 80, nos anos 80, como você. O que você diz, assim, uma mensagem para... Olha, eu acho que as coisas são muito mais abertas, né? Atualmente tem todo esse movimento que eu acho bem legal mesmo, tanto nacional aqui, né, de trazer todas essas vozes que até um tempo atrás ninguém estava dando muita bola, que seriam as periféricas ou os excluídos, enfim. Isso eu acho um bonito movimento e isso, obviamente, também está acontecendo fora. Obviamente que fora acontece do jeito deles, né? E aqui dentro a gente faz do nosso jeito e vê o que consegue colocar, projetar, mas... Sabe, também essa ideia de fazer para projetar, não, dane-se, vai fazer aqui, sabe? A gente cresce como país, como cultura e dane-se eles.